Olá, bem-vindos a mais uma análise aqui do nosso material. Hoje, a gente vai mergulhar no informativo STF número 1191. Ele é de 29 de setembro de 2025. É aquele resumo oficial, né? Mostra o que o Supremo decidiu de mais relevante. Exato. E olha, esse informativo vem interessante, viu? Toca em pontos bem cruciais do nosso dia a dia. Salário de servidor, liberdade religiosa, Planos de saúde, né? Aquela discussão que não acaba. pois é, e até eficiência na cobrança de imposto, coisa séria. A nossa tarefa aqui, como sempre, é esmiuçar essas decisões, pegar o essencial mesmo, sabe? Aquilo que ajuda a gente a entender para onde vai a interpretação da Constituição. Vamos focar em 5 julgamentos do plenário, tentar entender não só o que decidiram, mas o porquê e o que isso significa na prática, né? Preparados? Vamos sim, o STF, nesses casos, acaba atuando muito como um mediador, né? Entre poderes, União e Estados, direitos da pessoa versus interesses coletivos, econômicos. Vamos ver como buscaram esse equilíbrio agora. Então tá. Vamos começar pelo bolso do servidor. Temos o ARE 152.795 de Minas Gerais, com repercussão geral, tema 1427. Uma lei estadual bem antiga, de 75, ela deixou o executivo, por decreto, definir e mudar o valor de uma gratificação para fiscais tributários, a JEP. A pergunta era: pode isso? O executivo sozinho mexer na remuneração? E a resposta do Supremo foi um não bem claro. O ponto-chave é o princípio da reserva legal. Para mexer em remuneração de servidor, a Constituição exige lei mesmo, aprovada pelo Legislativo. Está lá no artigo 37, inciso X, e no 169, parágrafo 1º. Então, delegar para o executivo fazer isso por decreto? Exato. Como a lei mineira fez lá no artigo 20, parágrafo 2º, e o decreto que regulamentou depois. Isso viola a Constituição. É inconstitucional. Parece direto, mas eu lembro que tinha uma discussão sobre o reajuste dessa gratificação. O decreto atrelava o valor a um índice ligado à arrecadação. Isso não seria um problema também? Aquela vedação de vincular a remuneração? Artigo 37, 13. Sim, essa questão surgiu. Argumentaram que seria tipo um reajuste automático, o que a súmula vinculante 42 proíbe, né? Mas olha, o STF entendeu que nesse caso específico não era bem isso. O índice era usado para atualizar as bases de cálculo da gratificação, algo ligado à produtividade fiscal. Não era a vinculação direta que a Constituição e a súmula vedam. Ah, entendi. O problema central mesmo, o foco da inconstitucionalidade, foi a delegação. Foi o executivo poder fixar o valor por decreto e não o legislativo por lei. Ok, ficou claro. O problema maior foi mesmo usurpar a função do legislativo. Mas e aí? E a consequência prática? Quem recebeu essa gratificação com base na regra errada? Vai ter que devolver? Vai ter corte no salário agora? Então, aí vem um ponto fundamental: segurança jurídica, boa-fé e também a irredutibilidade dos vencimentos. O STF fez a modulação dos efeitos. Ah, a famosa modulação. Isso. Reconheceu que a norma era inconstitucional, sim, mas disse claramente: isso não pode gerar diminuição no salário atual de quem já recebia GP e também não pode obrigar a devolver o que foi recebido lá atrás. Presume-se a boa-fé, né? Entendi. A regra não vale daqui para frente, mas quem recebeu de boa fé está protegido. E o salário não pode cair por causa disso. É um jeito de equilibrar as coisas, né? Corrigir o erro sem prejudicar tanto o servidor. Perfeito. A tese do tema 1427 deixou isso bem amarrado. Primeiro, disse que é inconstitucional delegar para o executivo. Segundo, que essa declaração não autoriza diminuir salário nem pedir de volta valores recebidos de boa-fé. O recado é claro: salário de servidor é coisa séria, precisa de lei, mas os erros do passado não podem cair nas costas do servidor de forma retroativa. Faz todo sentido. Bom, saindo um pouco do salário, vamos para direitos fundamentais. Liberdade religiosa e concursos públicos. Essa é a ADI 3.901, que questionou uma lei lá do Pará, Lei 6.140 de 1998. Lembro desse caso. Ela dizia que concursos e vestibulares no Pará tinham que acontecer entre sábado, 18 horas, e sexta-feira, 18 horas. A ideia era acomodar quem guarda o sábado, tipo os adventistas. Mas aí vieram os argumentos. Isso não invade competência federal?
E a autonomia das universidades. E o STF, nesse ponto específico do horário das provas, o artigo 1º da lei considerou a lei constitucional. Ah, validou. Validou essa parte. Disse que definir horário de prova não é matéria de organização administrativa que precisa de iniciativa do governador. Também entendeu que não invadia a competência da União sobre diretrizes de educação, porque seria uma norma estadual específica dentro da competência concorrente para a educação, e que não feria a autonomia universitária, porque as universidades, mesmo autônomas, têm que seguir as leis, né? Interessante essa leitura. Mas essa mesma lei do Pará, ela tinha um outro artigo, o segundo, que falava de abonar falta de aluno por motivo religioso, fazer reposição de aula. Esse artigo também foi validado? Opa, aí a coisa mudou de figura. Esse artigo segundo, ele teve a eficácia suspensa. Suspensa? Por quê? Porque depois veio uma lei federal sobre o assunto. Em 2019, saiu a Lei Federal 13.796. Ela estabeleceu normas gerais sobre prova e frequência à aula em dia de guarda religiosa, prevendo alternativas como prova em outra data, trabalho escrito. Ah, claro. Aí entra aquela regra da competência concorrente, né? A lei federal geral suspende a estadual no que for contrário. Exatamente isso. O artigo 24, parágrafo 4º da Constituição. Se a União edita norma geral sobre tema de competência concorrente, como educação, a lei estadual que trata daquilo de forma diferente fica com a eficácia suspensa. Como a Lei Federal de 2019 trouxe a regra geral para essa questão de faltas por motivo religioso, o artigo 2º da Lei do Pará ficou suspenso. Importante essa diferença. Então, resumindo, a lei do Pará continua valendo para dizer que o concurso tem que ser de sábado à noite a sexta à noite. Mas a parte de abono de falta de aluno, não. Para isso, vale a lei federal. O que isso mostra? Mostra, eu acho, que o STF tenta proteger a liberdade religiosa, permitindo ajustes razoáveis, como no horário dos concursos. Mas, ao mesmo tempo, respeita como as competências são divididas no Brasil. O Estado pode cuidar da execução local, mas se a União cria uma regra geral para todo o país, ela prevalece para dar um tratamento uniforme, né? Suspende a regra estadual que conflita. É o jogo de equilíbrio ali. É um equilíbrio que talvez a gente veja de novo no próximo caso. Esse acho que foi o mais comentado do informativo. Planos de saúde. A cobertura fora do rol da ANS. É a ADI 7265, que olhou para a Lei 14.454 de 2022. Essa lei mudou a lei dos planos de saúde. Ela veio depois de muita briga na justiça, né? Tentou definir quando os planos teriam que cobrir o que não está na lista da ANS. Como o STF viu isso... Esse caso é bem complexo. Mexe direto com o direito à saúde, regulação do setor privado. O STF já vinha discutindo se o rol da ANS era taxativo, fechado ou só exemplificativo. A lei de 2022 tentou dar uma resposta. Disse que o rol é a referência, mas que daria para exigir cobertura fora dele se cumprisse alguns requisitos. O STF, nessa ADI, concordou que é possível ter cobertura fora do rol. Ah, então concordou com a lei? Concordou com a ideia, mas achou que o jeito que a lei de 2022 fez isso lá no parágrafo 13 do artigo 10 ficou muito aberto, gerava insegurança. Qual foi o problema que o STF viu? A lei não parecia dar mais segurança para o paciente. A intenção talvez fosse essa, mas a redação complicou. O STF disse que a lei não colocou critérios técnicos muito claros e objetivos para essa cobertura extra. E pior, permitia exigir a cobertura sem nem passar pela ANS antes, que é quem regula o setor. E o ponto mais crítico, bastava cumprir um de dois critérios. Ou comprovar a eficácia científica, ou ter recomendação da Cunitec, do SUS ou de um órgão internacional. Esse um ou outro, sabe? E a falta de detalhe. Viram isso como um convite para mais processo na justiça e um risco para a sustentabilidade dos planos. Entendi. Muita flexibilidade podia quebrar o sistema. E qual foi a saída do STF? Derrubou essa partida lá. Chama de interpretação conforme a Constituição. Na prática, foi quase como reescrever os requisitos. Deixou bem mais difícil e cumulativo. Para ter cobertura fora do rol, agora precisa cumprir 5 condições. Todas juntas. 5? Quais são? Primeiro, óbvio, tem indicação do médico ou dentista. Segundo,
Não pode ter uma negativa expressa da ANS para aquele tratamento, nem pedido de análise pendente lá. Terceiro, tem que provar que não existe alternativa boa para o paciente dentro do rol. O rol continua sendo a regra. Quarto, comprovar com força, com evidência científica de alto nível, que o tratamento é eficaz e seguro, tipo avaliação de tecnologia em saúde mesmo. E quinto, o remédio ou procedimento tem que ter registro na Anvisa. Uau, 5 requisitos e todos juntos. Muda bastante o jogo. E o judiciário? Se o plano negar mesmo assim, o paciente ainda pode ir para a justiça? Pode, mas o STF também botou regra para o juiz atuar. A regra geral agora é: juiz não deve dar tratamento fora do rol. A exceção é se o paciente provar, no processo, que cumpre todos os 5 requisitos. O peso da prova é de quem pede. E tem mais. O juiz, antes de decidir, tem os deveres. Tem que ver se o paciente pediu para o plano antes e teve negativa ou demora sem justificativa. Tem que olhar a decisão da ANS sobre aquele tratamento, respeitando a análise técnica da agência, sem querer ser o técnico. É bom consultar os NATIUSos, né? Aqueles núcleos de apoio técnico. E, muito importante, se o juiz decidir dar a cobertura fora do rol, ele tem que obrigatoriamente avisar a ANS. Para quê? Para a ANS poder reavaliar e talvez incluir aquilo no rol para todo mundo. Se o juiz não cumprir esses deveres, a decisão pode ser anulada. Nossa, parece uma tentativa bem forte do STF de organizar a coisa, né? Tenta garantir o acesso em caso excepcional, mas com um critério técnico pesado e um processo na justiça mais amarrado, envolvendo a agência. O recado principal parece ser: o rol não é 100% fechado, mas a porta para sair dele ficou bem mais estreita. E mais controlada. Para todo mundo. Plano, paciente e justiça. Exatamente essa leitura. É buscar um meio termo. Direito à saúde de um lado, sustentabilidade do sistema do outro e o papel técnico da agência no meio. Agora, resta ver como isso vai funcionar na prática, né? Se vai diminuir mesmo a briga na justiça ou se esses critérios vão gerar novas discussões. Com certeza é uma questão para a gente continuar de olho. Mudando um pouco mais ainda em administração pública e eficiência. Temos o ARE 1.553.607, tema 1.428. A discussão aqui foi sobre uma resolução do CNJ a 547 de 2024. Ela criou critérios para tocar e até extinguir a execução fiscal de valor baixo, sabe? Aquela cobrança de dívida pequena que às vezes custa mais para o judiciário do que o valor que se recupera. A dúvida era: o CNJ pode fazer isso? Não estaria invadindo a área dos municípios e estados de definir as regras deles? Então, o STF validou a resolução do CNJ. Diz que o Conselho agiu dentro da competência dele, que está na Constituição, de controlar a parte administrativa e financeira do Judiciário e buscar eficiência. O argumento principal foi que essas medidas da resolução, tipo extinguir por falta de interesse, se o valor é muito baixo, ou não acha o devedor nem bens, são regras de gestão do processo. O objetivo é melhorar a eficiência da justiça, que é um princípio constitucional. Isso não se confunde com a competência tributária de cada ente de criar imposto e dizer qual o valor mínimo para cobrar na justiça. Ah, então a resolução do CNJ é tipo uma orientação para os juízes sobre como lidar com esses processos na prática, mesmo que a lei local diga outra coisa sobre o valor mínimo para cobrar? Isso. Ela dá parâmetros para gerenciar o processo na justiça, para evitar que o judiciário fique lotado com milhares de ações que custam caro e têm pouca chance de dar resultado. Ela não impede o município de definir o valor que ele acha baixo para começar a cobrar, mas ela diz para o juiz como agir com as ações que já estão lá, focando na eficiência. A tese do tema 1428 deixou isso claro e ainda disse mais: discutir se, num caso específico, os critérios da resolução foram cumpridos ou não para extinguir o processo. Isso é analisar fato, analisar lei comum. Não cabe para o STF rever isso em recurso extraordinário. É a súmula 279. Entendi. O recado é: eficiência na justiça importa e o CNJ pode criar regra de gestão para isso, mesmo na execução fiscal, desde que não entre na competência tributária de estados e municípios. Mais um equilíbrio sendo buscado, né? Entre a autonomia de cada um e uma gestão eficiente da justiça. Perfeito. E essa busca por equilíbrio entre competências e políticas específicas aparece de novo no último caso do plenário que a gente separou, a ADI 7.379.
Verdade. Essa era sobre uma lei de Santa Catarina, Lei 17.649, alterada depois. O Estado criou um benefício de ICMS, Imposto Estadual Importante, para empresas de serviço de comunicação multimídia, SCM, basicamente provedor de internet, TV a cabo. O benefício era para quem saísse do Simples Nacional e fosse para o regime normal de ICMS. Só que tinha uma condição. Sempre tem uma condição, né? Pois é. Para ter o benefício, o preço do serviço de SCM vendido no combo, sabe, junto com o telefone, por exemplo, tinha que ser igual ou maior que o preço do SCM vendido sozinho. A pergunta era: o Estado pode botar esse tipo de condição de preço para dar um benefício fiscal? Não seria invadir a área da Anatel, que regula telecomunicações? E o STF disse que, nesse caso, pode. Considerou a norma de Santa Catarina constitucional. O argumento-chave foi que essa condição tem natureza mais fiscal do que regulatória. Ela está ligada a um benefício de imposto que é opcional. Ninguém é obrigado a pegar o benefício. Se pegar, tem que cumprir essa contrapartida do preço. O STF entendeu que isso cabe na competência concorrente dos estados para legislar sobre direito tributário. Mas e a questão da regulação do setor? A Anatel, que é federal, não é quem define regra de preço, de competição em telecomunicações. Isso não é competência privativa da União? Foi esse o argumento de quem contestou a lei, claro. Mas o STF fez uma distinção. Disse que a lei catarinense não estava definindo tarifa ou regulando como o mercado de telecomunicações funciona. Essa condição do preço do combo versus preço avulso foi vista mais como uma ferramenta de política fiscal do Estado. Talvez para evitar que o benefício no SM que paga ICMS fosse usado para baixar artificialmente o preço de outro serviço no combo que não paga, ou só para manter uma certa competição. E como pegar o benefício é voluntário, o STF entendeu que também não violava a livre iniciativa. A empresa pode escolher não pegar o benefício e cobrar o preço que quiser dentro das regras federais e da Anatel. Ah, entendi a lógica. A condição está amarrada a um benefício fiscal que a empresa escolhe se quer ou não. Então não seria uma regra impositiva sobre o mercado. É o Estado usando a ferramenta tributária para incentivar algo sair do simples e colocando uma condição para isso. O recado parece ser que os estados têm uma margem boa para desenhar seus benefícios fiscais, mesmo em setores regulados pela União, desde que a condição seja mesmo fiscal e não entre na regulação do setor em si. Exatamente. De novo, é achar aquela linha, onde termina a autonomia tributária do Estado e onde começa a competência regulatória federal. Olha, além dessas decisões grandes do plenário, o informativo trouxe mais alguma coisa que vale a pena mencionar? Trouxe sim umas notas mais rápidas. Disse que nessa edição não teve nenhum caso das turmas selecionado para destaque. E listou as inovações normativas, que são coisas internas do STF. Teve a aprovação de um novo Código de Conduta Ética para servidores, um programa novo de gestão de pessoas, o Potencialize, e umas portarias sobre orçamento, preço de publicação, relatório fiscal. Coisas administrativas. E teve uma mudança importante na divulgação das decisões do plenário virtual, né? Isso, bem lembrado. Aquela parte que chamava Plenário Virtual em Evidência, que saía dentro do informativo, agora virou uma publicação separada semanal. Deve dar mais destaque e agilidade para divulgar o que é decidido lá no virtual, que hoje é onde acontece muito julgamento, né? Bom saber disso. Fazendo um balanço geral do que a gente conversou, passamos por decisões que reforçaram que precisa de lei para mexer em salário de servidor, mas protegeram quem recebeu de boa fé. Vimos o STF tentando acomodar a religião nos concursos, mas respeitando a lei federal geral. Analisamos aquela decisão super complexa dos planos de saúde, que abriu uma fresta para cobrir fora do rol, mas com muitas travas. Vimos o CNJ ganhando respaldo para buscar eficiência na cobrança de dívida pequena e, por fim, a autonomia dos estados para criar benefício de ICMS com condições fiscais. Ufa, foi bastante coisa. Foi uma bela viagem, sim. Vimos o Supremo atuando em várias frentes, né? Sempre nesse papel de intérprete da Constituição e de árbitro de conflitos bem complicados. O fio condutor parece ser essa busca constante por equilibrar princípios que muitas vezes puxam para lados diferentes. Legalidade versus segurança, liberdade individual versus interesse público, eficiência versus garantias, autonomia estadual versus poder federal.
E olhando para o futuro, né, fica sempre aquela pergunta para a gente pensar. Essas decisões, principalmente as mais complexas, como a dos planos de saúde, elas conseguem mesmo criar um equilíbrio que dura? Ou são só um retrato do momento que depois gera mais dúvida na hora de aplicar? No caso dos planos, por exemplo, será que aqueles 5 requisitos super detalhados vão mesmo acalmar as coisas, garantir acesso a tratamento novo de forma sustentável? Ou será que vão criar um novo labirinto para médico, paciente, operadora e juiz decifrar? É uma excelente pergunta, sem dúvida. A aplicação disso no dia a dia, nos tribunais, na administração, é que vai mostrar se o equilíbrio que se buscou foi realmente alcançado ou se vão precisar de novos ajustes. O direito não para, né? Exatamente. Assunto para a gente continuar acompanhando e analisando. Agradecemos a companhia de todos nesta análise e até a próxima.